Vamos lá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde, a depender da hora que você está assistindo. Vamos gravar aí o oitavo vídeo, né? De estudando em conjunto a parte de penal. Hoje falando de crime impossível, doloso, culposo e preterdoloso. Você vai ver que com o passar do tempo a gente acabou já falando de algumas coisas, a gente vai aprofundar um pouquinho um ou outro detalhe, mas vai ficando cada vez mais fácil para você, porque você vai acumulando o conhecimento. Lembrando a vocês aqui que no www.caspmerd.com.br você encontra tudo mais organizado, tá? E se inscreve aqui no canal, faz seus comentários. Vamos lá. Hoje eu não vou ficar fazendo aparecer tudo não, tá tudo na tela e a gente vai destrinchando isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Crime impossível. Nós vamos falar de crime impossível. O que é o crime impossível? Está lá no artigo 17 do Código Penal. Crime impossível, ele diz o seguinte, olha lá. Não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então vamos lá. O que está dizendo aqui para você? Destrinchando isso aqui. Vamos lá. Uma pessoa morta, tá? Uma pessoa morta, sentada numa cadeira. A pessoa aqui, essa outra aqui, B, não sabe que A está morto. Aí vem aqui matar A e dar uma facada nele. Tem como matar o morto? Não tem como, né? O crime de homicídio, por exemplo, é matar alguém. E aqui já não é mais alguém, é um cadáver. É a pessoa que a pessoa não sabia que estava morto. E aí ele deu uma facada. Ele consegue cometer esse crime, o crime que ele estava pensando, de homicídio, ele consegue cometer, dar uma facada e matar o morto? Não. Então é impossível cometer esse crime porque ele precisava de uma pessoa viva e não tem uma pessoa viva. Então o objeto dele, aqui ó, o meio que ele está utilizando, que é uma facada, era eficaz para matar uma pessoa. Mas o objeto dele não é pessoa. Então é a ineficácia absoluta do objeto. Ó. Ou do meio, por exemplo, ele achou que era veneno, vai envenenar alguém, colocou açúcar na água. Uma pessoa normal, saudável. Enfim, ineficácia absoluta do meio que ele está utilizando. Açúcar não mata ninguém. Esse meio, a não ser que tenha lá um caso, né, de uma doença muito séria, o cara diabetes no nível que mataria ele. Mas fora isso, uma pessoa normal, um açúcar, o meio dele é ineficaz. Então é um crime impossível de se cometer. Não é botando água, no açúcar na água que você mata alguém envenenado e você não tinha como matar o morto. A pessoa não estava viva. Então, crime impossível é isso. Quando ineficácia absoluta ou do objeto ou do meio. Ou você está usando um meio que não dá para matar, ou você tem um objeto que não dá para ser. Certo? Agora, olha só. Absoluta impropriedade. Porque se tinha uma chance, se era possível, aí já não é crime impossível. Era possível. Pode não ter acontecido. Aqui, ó, o cara deu um tiro no outro para matar, mas não matou porque ele estava de colete. Opa, não é absoluta impropriedade. Tinha um colete aqui, tudo bem, mas existia realmente o risco. Então isso aqui não é crime impossível. Aqui, se ele atirou para matar e pegou no colete, já é tentativa. Não é crime impossível. Certo? Porque a ineficácia do meio tem que ser absoluta. Beleza? Então, seguindo aqui, a gente tem aqui, ó, crime doloso e culposo. Quando a conduta finalista é voltada para um fim, e esse elemento subjetivo é o dolo ou culpa, ou seja, nós estamos falando do finalismo. Nós já tivemos aulas anteriores que falamos o que é o finalismo, que tem uma conduta com uma finalidade. Você tem a conduta, você pratica a conduta com um fim. Qual é essa finalidade? Certo? Quando esse elemento subjetivo, essa finalidade de praticar o crime, é que é o dolo, tá? Ou vai ser a culpa, né? Porque você não tinha aquela intenção. Mas esse elemento subjetivo ali, dolo ou culpa. Então aqui, o artigo 18 vai ajudar a gente. Ó. Disse o crime doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Então, doloso, ele quis o resultado ou pelo menos assumiu o risco de produzi-lo. Certo? E culposo, quando a gente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imprudência. Ele não queria aquele resultado, mas ele deu causa por isso aqui. Então, certo? Doloso, ele queria o resultado, ou pelo menos ele sabia do perigo, dane-se, quis. E o parágrafo único vai dizer que, salvo os casos expressos em lei, ninguém será punido por fato previsto como crime, senão quando praticado dolosamente. Ele está dizendo para você que para ser
condenado por crime culposo, a lei tem que dizer que ela condena a ação culposa. Se não tiver a parte culposa, não é condenado naquilo ali, não comete o crime, só doloso, certo? Salvo se a lei vem dizendo que culposamente. Então, finalismo. Finalismo, lembra, a gente já falou sobre isso. Aqui você pode ser que você esteja lembrando. Ó, o finalismo, para ele, conduta é quando o cara tem consciência mais vontade de praticar aquela conduta. Não necessariamente a vontade do crime. Praticar o crime é a vontade do dolo, mas ele tem consciência de que vai praticar aquela conduta. E ele tem vontade de praticar aquela conduta, certo? Ele olha um prego na parede e quer pregar. Ele pega o martelo, vai lá e dá uma batida. Ele teve consciência de que ele queria pregar, pegou o martelo e bateu, certo? Agora, se aquilo vai ser um crime ou não, se ele tinha consciência, são outras histórias. Mas para o dolo natural, basta ter consciência e vontade. Beleza? Esse é o dolo do finalismo. Consciência e vontade. Por que eu estou dizendo isso? Porque antigamente, no causalismo, tinha que ser o dolo normativo, ou seja, ele tinha que ter consciência e vontade, mas ele também tinha que ter a consciência do que o que ele estava fazendo era ilícito. Aí sim era dolo. Por isso que é dolo normativo, ele estava respeitando a norma, ele sabia que estava infringindo a norma, na verdade. Então ele sabia que estava infringindo a norma, ele tinha que ter essa consciência de estar infringindo a norma para dizer que alguma coisa era conduta. Hoje a gente está no finalismo, basta que ele tenha consciência do que ele está fazendo e que ele tenha vontade de fazer o que ele está fazendo. Agora, se ele sabe que aquilo é crime ou não, é analisado num outro momento, é analisado na culpabilidade hoje. Então, o dolo para o causalista tinha esse elemento normativo, ele tinha que ter consciência que era um ilícito que ele estava praticando. Hoje não. Hoje nós temos o finalismo. Ele tem que ter consciência de que que ele está praticando aquela conduta. Se ele sabe que a conduta é ilícita ou não, a gente vai analisar na culpabilidade. Beleza? Então, o que vem a ser agora dolo de segundo grau? Dolo de segundo grau é o que chama de consequência necessária. O que acontece? Aí sempre tem esse exemplo aqui. O cara quer matar essa aeromoça aqui. Essa pessoa. Essa é o alvo dele. Mas para matar essa pessoa, ele bota uma bomba no avião que vai explodir no ar. Então, contra ela, ele tem um dolo de primeiro grau. É ela que ele quer atingir. De todo mundo que está aqui, ele nem sabe quem é que vai estar no avião, mas ele sabe que ele vai matar todo mundo aqui também. Para poder matar ela com uma bomba no avião lá em cima, ele sabe que vai matar todo mundo também. Então, essas outras pessoas é consequência necessária para o crime dele, está tudo certo. Dolo de segundo grau. Então, dolo nela de primeiro grau, dolo em todo mundo aqui, segundo grau. Correto? Consciência da ilicitude pode ser potencial, ou seja, aquilo que eu falei, ele tem que ter consciência da ilicitude. Não necessariamente, e para ele ser punido, ele tem que ter a consciência. Pode ser que ele não tenha consciência que aquilo é um ato ilícito, quando ele pratica alguma coisa, mas o que o juiz vai avaliar? Se o homem médio, o tal do homem médio, se qualquer pessoa naquela mesma situação, entendeu? A maioria das pessoas, um mediano ali, teria consciência de que aquilo é errado. Se a resposta for sim, ele basta ali existe uma potencial consciência da ilicitude e ele não observou ali esse cuidado básico, entendeu? Dolo indireto. Ele não tem necessariamente a vontade de produzir o ato criminoso, porém aceita que pode ocorrer. Beleza? Dolo indireto. O que é o dolo indireto? Olha, eu não estou com vontade de que eu vou fazer aqui seja crime, não. Cometa um crime, não quero. Mas se acontecer, aconteceu. Eu vou dirigir esse carro em alta velocidade mesmo. Não estou a fim de atropelar ninguém, mas eu sei que tem muita gente que passa ali naquela rua à noite, pensa que não tem carro nenhuma. Se atropelar, atropelou, dana-se. Entendeu? Ele não tem necessariamente a vontade de produzir o ato criminoso, mas ele aceita que pode ocorrer. Dolo indireto. Agiu com dolo indireto. Eu não posso dizer que ele agiu com um dolo direto de matar alguém, porque não era essa na cabeça dele, mas o dolo estava indireto ali. Ah, se acontecer, foi. Entendeu? O dolo eventual. Ah, cara, é mesmo é parecido com esse ali, ó. Vou dar um tiro pro alto. Se pegar em alguém, pegou. Entendeu? Não tem necessariamente a vontade, não tem necessariamente a vontade de produzir o ato criminoso, porém aceita que ele pode ocorrer, e o outro é eventual. Olha, provavelmente acontece aqui, mas vamos ver se vai acontecer ou não hoje. Entendeu? E o alternativo, ele taca uma pedra para lesionar ou matar a pessoa.
tanto faz, desde que cause dano. Ele tem $2 ali. Eu quero lesionar ou matar. Mas o que você quer? Não sei, eu quero causar um dano. Se matar, matou. Se lesionar, lesionou. Dólar alternativo. Você vê que eles vão criando vários. E daqui a pouco eles meio que se confundem ali e tal. Mas a ideia você vai pegando alternativo. Um ou outro e tal. Dolo genérico. Aí alguém falou lá, pô, um dolo genérico. O que é? Com finalismo. Ou seja, você tem uma conduta com uma finalidade. Isso passou a ser apenas o dolo, tá? Vontade de praticar a conduta. Dolo genérico, ele tem vontade de praticar aquela conduta. Dolo específico, aqui a conduta tem um fim especial. Por exemplo, a injúria. Ele tem que proferir palavra com a intenção de injuriar. Tem dolo específico, ele tinha que ter isso na mente dele. Dolo por erro sucessivo, aberratio causa. Ele tem uma finalidade, não consegue, acredita que conseguiu, pratica outra conduta, aí sim ele consegue. Para exemplificar isso aqui, dolo por erro sucessivo é o seguinte: ele queria matar alguém, é sempre esse exemplo, tá? Ele queria matar alguém, aí ele fez alguma coisa, achou que tinha matado, mas na verdade não tinha, a pessoa estava ali desmaiada, mas ele olhou e falou: ih, consegui matar. Agora ele pensa assim: ih, vou esconder o corpo. E para esconder o corpo, ele vai e joga no rio. Só que como aquela pessoa estava viva, que ele não tinha conseguido matar, ele achou que tinha, quando ela cai no rio é que ela morre, porque vai morrer afogada. Então ele consegue, ó, ele pratica outra conduta e com essa outra conduta ele consegue atingir o objetivo primeiro, que era matar. Não importa, entendeu? É um homicídio consumado, mas é um dolo por erro sucessivo, aberrar de causas, entendeu? Dolo antecedente. Antes de praticar a conduta, ele já tinha essa finalidade em mente. Tem um dolo antecedente à conduta. Dolo atual. Durante a conduta, ele continua com aquela vontade. Ele tem a vontade de praticar aquela conduta. E o dolo subsequente, ele iniciou a conduta, não era com dolo de cometer nenhum crime, mas depois veio a vontade de cometer o crime e ele faz. É o tal da apropriação indébita. Ele estava com a posse de alguma coisa de forma lícita, depois ele fala assim: quer saber? Não vou devolver não. Tá vendo? Um dolo subsequente. O dolo veio depois. Crime culposo. O que é o crime culposo? Finalidade de ação. Ele vai ter essa ação no crime culposo. Ela pode ser lícita ou ilícita, tá? A ação que ele estava cometendo lá. Mas com o fim de causar, ele não tinha o fim de causar o que ele causou. De repente ele estava cometendo uma ilicitude com a intenção de causar uma outra coisa. Mas aí aconteceu algo diverso que ele não tinha intenção. Isso é o culposo, certo? Porque ele não tinha intenção de causar aquilo. Isso pode acontecer por negligência, imprudência ou imperícia. Negligência, o cara foi relapso, foi negligente, ele não prestou atenção, não tomou os devidos cuidados. Imprudente, foi afoito, rápido demais, não pensou direito, foi lá e tudo. E imperícia é quando ele também deixa de fazer alguma coisa, mas é de regras técnicas de profissão. Ele foi imperito, ele deveria saber aquilo e não fez, certo? Conduta. Então, para ter aqui o crime culposo, o que a gente tem? Conduta voluntária, ou seja, ele tem que ter tido uma conduta por. Lembra? Porque se não tem conduta, não tem nem crime. Então, teve conduta voluntária, mas essa conduta violou um dever de cuidado, certo? Qual é o dever de cuidado aqui? Ó? Negligência, imprudência, perícia, ela viola um dever de cuidado. Então, uma conduta voluntária que violou um dever de cuidado, que gerou um resultado naturalístico e involuntário, porque se foi voluntário não é culposo, é doloso. Então, gerou um resultado naturalístico involuntário. Conduta, violou um dever, resultou aqui num resultado naturalístico. Tem um nexo causal entre a conduta e o resultado e tem a tipicidade, porque, lembra, só responde por crime culposo se a lei disser que aquilo é punido como crime culposo. Se não tiver essa tipicidade e for culposo, não responde por nada. Beleza? Previsibilidade objetiva. Ele prevê objetivamente aquilo ali, né? Conduta consciente, dolo eventual, culpa inconsciente. Vamos lá. Culpa, culpa consciente e o dolo eventual versus o dolo eventual. O que é a culpa consciente? Culpa consciente, ele previu que aquilo ali podia acontecer, mas ele acreditava que não ia acontecer, tá? Porque se ele falou assim, se acontecer, dane-se, aí é o dolo eventual. Entendeu aqui a diferença?
Vamos lá, acontecer dano-se, dolo eventual. Não, eu tenho certeza que não vai acontecer, e acaba acontecendo. Culpa consciente. Entendeu? Foi com culpa, ele não queria que acontecesse, mas aconteceu. Mas ele viu, ele previu. Ele teve essa previsibilidade aqui, ele previu que aquilo podia acontecer. Ele só não acreditava que ia acontecer. Então ele tem culpa consciente. Se ele nem previu que podia acontecer, tá, aí é culpa inconsciente, tá? E isso aqui é a culpa propriamente dita, própria, é culpa. Ou ele previu e não acreditou que ia acontecer, ou ele nem previu e aconteceu. Ele previu, ele sabia que podia acontecer e não estava nem aí se acontecesse. Então não é culpa, é dolo eventual. Tava nem aí. Culpa ele acredita que não vai acontecer ou ele nem previu, certo? E o que é a culpa imprópria? O agente aqui deseja o resultado, mas acredita que pode desejá-lo licitamente. Ou seja, a culpa imprópria, por quê? Porque ele sabe que aquilo ali vai acontecer, ele sabe que está causando aquilo, mas ele acredita que ele não vai ser punido por aquilo porque ele tem uma excludente de licitude. Então, é uma culpa imprópria. Quando diz o culpa imprópria, ele sabe que ele está cometendo alguma coisa, mas ele acredita que não vai ser punido, que aquilo é lícito que ele está fazendo. Então, é uma culpa imprópria. E por fim, se eu não me engano, é o fim dessa daqui de hoje, crime pré-ter-doloso, ou seja, dolo antes, no pré. Pré-ter-doloso, dolo no pré e culpa depois. Ou seja, tem vontade de praticar um crime menos grave, porém acaba praticando um crime mais grave. Então a vontade dele, o dolo dele estava aqui no menos grave, mas por culpa aconteceu um crime mais grave. O dolo está antes, pré-ter-doloso. Vem o dolo no menos grave, culpa depois. O mais grave não foi com dolo, e sim com culpa. Exemplo, lesão corporal seguida de morte. Na lesão corporal ele tinha dolo, ele queria mesmo lesionar alguém, mas ele não queria matar, só que acabou matando. Então aqui na culpa ele tem, na morte ele tem culpa. Então dolo na lesão, culpa na morte, pré-ter doloso, culpa antes, depois o dolo. Dolo antes, culpa depois. É um crime qualificado pelo resultado, certo? Não é? Era uma lesão corporal que foi qualificada pela morte. É um crime qualificado pelo resultado. Mas para ser pré-doloso, esse resultado tem que ser culposo. Então tem vários crimes qualificados pelo resultado. Quando qualificado pelo resultado, o resultado é culposo, é uma espécie de crime qualificado pelo resultado, o crime pré-doloso. Beleza? Galera, eu tô gravando com sono, tinha que gravar mais uma, mas eu vou fechar por essa aqui hoje. Espero que eu tenha conseguido fazer entender. Talvez a qualidade tenha caído um pouquinho, mas a gente precisou correr. E se você está gostando, destrincha essa daí e depois, com o projeto mais calma, nós vamos seguir, fazer uma sequência, um estudo mais aprofundado, um estudo mais maneirinho, legal, vídeos pequenos, destrinchando pedacinho por pedacinho, tá bom? Um abraço a todos aí.